Meus queridos amados, graça e paz. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para cultuar e celebrar o nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar na introdução deste culto a palavra do Senhor que está no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 em diante. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, é aquele que bate, a porta será aberta. A palavra do Senhor ela é muito clara, que todos aqueles que buscam ao Senhor encontrarão, todos aqueles que batem na porta, esta porta ela será aberta, porque meus amados, o Senhor, o nosso Pai eterno, Ele espera que os seus filhos amados o busquem em espírito e em verdade. Meus amados, busque ao Senhor, que você encontrará aquilo que você tem buscado. Busque ao Senhor, que Ele encherá o teu coração com uma palavra de Deus, com algo novo. Sabemos que, meus amados, poucas pessoas têm buscado ao Senhor, mesmo em momentos difíceis. Muitas pessoas já perderam sua fé, muitas pessoas a desanimaram ao longo do caminho. Mas, meu querido, o Senhor está nos convidando a buscá-lo a cada dia mais, constantemente, diariamente. Devemos buscar a Ele, porque, meus amados, Ele e somente Ele tem a resposta ao qual estamos buscando. Então, neste momento, gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave que nos leva, que nos liga à presença de Deus. Então nós devemos buscar a Ele através das nossas orações. Então vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, grandioso Pai, pedimos a Ti, clamamos a Ti, oramos, ó Pai, em prol, ó Pai, que o Senhor venha cessar, ó Pai, essa pandemia. Oramos a Ti em prol de todos os enfermos. Oramos a Ti, ó Pai, em prol, ó Pai, daquele que está, ó Pai, hospitalizado. Em nome de Jesus, sonda, meu Pai, cada coração. Restaura essas vidas para o Teu louvor e para a Tua glória. Pedimos a Ti que o Senhor, Pai, venha abençoar a igreja, o Teu povo, Senhor. Ó Pai, do mais novo até o mais velho. Em nome de Jesus, meu Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, e o Senhor tem poder, ó Pai, para fazer muito mais das coisas que pedimos e das coisas, ó Pai, que colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é o pastor dos pastores, e eu peço a Ti neste culto, ó Pai, clamando a Ti, meu Pai, que todas as portas, ó Pai, que nós estamos intercedendo, venham ser abertas, venham ser, ó Pai, alcançadas, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é poderoso, muito mais poderoso, ó Pai, porque nós podemos imaginar, Deus, em nome de Jesus. Então, meu querido, eu quero convidar você a buscar o Senhor. Busque ao Senhor, como que você nunca buscou. Adore a Ele, dobre o seu joelho, glorifica o nome do Senhor aonde você estiver, porque você precisa de Deus. Então, se você buscar a Ele, eu tenho certeza que Ele derramará sobre você algo novo. Eu tenho certeza que Ele apresentará, que Ele dirá a você coisas novas, coisas especiais, em nome de Jesus, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não rejeita aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Que você possa ser abençoado por este culto aonde você estiver, em nome de Jesus. Agora nós vamos adorar, glorificar o nome do Senhor. Ministério de louvor. Aleluia. A graça e a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nessa hora. Eu quero te convidar nessa manhã, nessa hora, a fechar os seus olhos e entregar ao Senhor aquilo que você tem para Ele. Se é adoração, adore. Se é gratidão, agradeça.
nós possamos unir a nossa adoração e que possamos chegar até o trono da graça. A palavra do Senhor em Atos capítulo 2 diz que estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som, um barulho, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. É isso que nós queremos ministrar na sua vida, na nossa vida, nesta hora. Que o Senhor venha trazer algo novo sobre as nossas vidas. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem, Espírito, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Clama o Espírito Santo de Deus nessa hora. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Adore ao Senhor. Oh. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero sobre mim. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero sobre mim. Oh, Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem incendiar, Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Queremos o teu fogo, Senhor. Queremos o teu fogo, Jesus. Acende, Senhor, reacende a chama, Senhor, que outrora queimava mais e mais, Senhor.
Aonde a nossa voz estiver chegando, Deus, que o Teu Espírito Santo vá de encontro, ó Deus, aquele coração que outrora, Pai, esteve aceso, ó Deus, mas por algum motivo nessa hora está, Senhor, um pouco apagado, que o Senhor possa reacendiar, Senhor, reavivar, ó Deus, a chama do Teu Santo Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que seja feita a Tua vontade, Deus. Que seja feita a vontade do Senhor na minha e na sua vida. Importa que a vontade dEle prevaleça. E nós permanecemos na vontade do Senhor, para cumprir o Teu propósito. Amém? Que nós possamos fazer essa oração cantada nessa hora, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nosso Pai, que Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, Deus, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amado, eu queria te levar a refletir na palavra do Senhor nessa hora. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, diz assim, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. Nós estamos passando por um momento difícil, mas eu gostaria que você levasse o seu pensamento, o seu coração na morada que Jesus tem preparado para cada um de nós. A palavra do Senhor ainda em Apocalipse vai dizer que lá as ruas são de ouro e de cristais. Lá não haverá choro, lá não haverá dor. Eu quero que você eleve o seu pensamento neste lugar que tem preparado para você. Tudo aqui é passageiro, tudo é passageiro. Momentos bons são passageiros, momentos maus são passageiros, mas lá é eterno. Que você eleve o seu coração naquele lugar que o Senhor preparou para você, porque aqui nós haveremos de passar por aflições, aqui nós haveremos de passar por dores, por percas, mas lá não tem perca. Lá nós teremos um corpo glorificado e vamos ver Jesus face a face por toda a eternidade. Quero que você foque o seu pensamento tão somente neste lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um
onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os teus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar 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 é no Senhor. Eu descobri que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 És tudo que eu preciso. Eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Mais que ouro, mais que a prata, mais que tudo, mais que dinheiro. Eu preciso é de ti, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Lugar de vida e não de morte. Esse lugar é no Senhor. Lugar de paz e não de desespero. Esse lugar é no Senhor. Lugar de alegria, lugar de felicidade. Esse lugar é no Senhor. Lugar de viver o amor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Mas eu quero te dizer algo mais. Para se conquistar esse lugar, é preciso viver ele aqui. É preciso viver o céu na terra. Porque o céu veio na terra. Porque o Senhor abriu mão da sua glória lá no céu. Para viver o nosso pecado, para viver a nossa imundícia. Por isso que ele diz que nós temos que viver em santidade para chegar aos céus. Porque o céu veio na terra, a terra, nós, terra, vamos ao céu. Mas é em espírito e em verdade.
Esforcemos para viver o céu aqui na terra. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Precisamos de Ti, Senhor. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, és tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Que o Teu louvor possa estar continuamente em nossos lábios, Senhor. Que Tua glória venha nos satisfazer, Pai, como o Senhor sempre faz, Jesus. Nós Te agradecemos por esse tempo em que pudemos adorar o Teu nome. Deus, recebe a nossa oferta. Seja a nossa oferta qual for, Senhor, de adoração. Deus, recebe como aroma suave as Suas narinas. E toma o Teu lugar, Senhor, nessa hora, em cada casa, em cada pessoa, em cada coração, Jesus. Desde o mais novo até o mais velho. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, Deus, em nossas vidas nessa hora. Deus, toma o Teu lugar, porque o lugar é Teu. O lugar de honra é Teu. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Volta a palavra, pastor. Aleluia. Você pode dizer isso na sua casa, onde você estiver. Aleluia. Assim seja. Que esses cânticos os quais foram ministrados nesta noite, nessa oportunidade, venham se tornar realidade na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus. Porque tudo aquilo que nós precisamos é do Senhor, é do Espírito de Deus. Glória a Deus, como é bom quando nós adoramos e glorificamos ao Senhor. Mas agora também é um momento muito importante, é um momento qual nós iremos ministrar a palavra poderosa, viva, e que tenha, meus amados, grandes revelações do Espírito de Deus para mim, para nós, para você. Que você possa ser edificado pela ministração da palavra, no nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 31. Livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 31. Iremos falar em cima do tema, mantendo a lâmpada acesa.
Foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração nesta semana. Você precisa manter a lâmpada no seu coração acesa. Que você possa ser edificado e transformado em nome de Jesus. Êxodo, no capítulo 25, no versículo 31. A palavra do Senhor nos diz: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, e o seu pedestal, a sua haste, e os seus cálices, e as suas maçanetas, e as suas flores, formarão com ele uma só peça. Vamos repetir. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E eu gostaria, meus amados, de falar sobre o candelabro. Dentro, meus amados, desta visão de manter a lâmpada acesa. No Antigo Testamento, no templo do Senhor, construído por Moisés, haviam 3 candelabros. No átrio intermediário, no átrio exterior do santuário e também no Santo dos Santos. Os sacerdotes, aqueles homens que faziam parte da tribo de Levi, tinham algumas tarefas importantes para cumprir, além de ministrar os sacrifícios. E uma delas era não somente de ofertar adoração ao nosso Deus, mas também, principalmente, de manter esses 3 candelabros acesos, constantemente, diariamente. Então, meus amados, havia uma responsabilidade de nunca deixar que aqueles candelabros se apagassem, de manter, meus amados irmãos, a lâmpada acesa. E trazendo esse simbolismo do Antigo Testamento para a minha vida hoje, para as nossas vidas hoje, meus amados, eu creio que cada um de nós é um santuário de Deus e também um sacerdote responsável pela manutenção, pelo cuidado, pela dedicação de manter este candelabro, de manter este lugar, meus amados, puro, santo, aceso, com lâmpadas acesas, com lâmpadas que nunca venham se apagar. Entenda, meu querido irmão, que uma certa vez, eu tenho certeza que o Espírito de Deus se manifestou na sua vida e tem manifestado na sua vida. Mas nós temos que tomar cuidados para que esse Espírito de Deus, para que o mover do Espírito não venha se apagar em nós. Temos a responsabilidade de manter, meus amados, o Espírito de Deus aceso em nossos corações. Temos a responsabilidade, da mesma forma que os sacerdotes, de manter esses 3 candelabros constantemente ardendo, constantemente, amados, celebrando e glorificando ao nome do nosso Deus. E que nós venhamos meditar nesta manhã. Mas para que serve o candelabro? O candelabro é feito para aspergir luz, para trazer luz ao ambiente que está escuro. O candelabro, meus queridos irmãos, representa primeiramente a pessoa de Cristo, a igreja de Cristo e também o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, Ele é a luz deste mundo. Ele é considerado o Pai das luzes. A igreja também é a luz
nas trevas, meus queridos irmãos. A igreja precisa ser exemplo, precisa ser luz nas trevas, precisa refletir a imagem de Cristo neste mundo. A igreja, meus amados, ela deve estar rodeada pelos confins dessa terra, iluminando, trazendo a luz de Cristo a este mundo. E também, meus amados, o candelabro significa o Espírito Santo de Deus. O candelabro significa, tipologicamente, Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Também significa a igreja, porque nós temos que ser a luz nas trevas. Você, meu irmão, você precisa resplandecer a luz de Cristo em vós. E principalmente, o candelabro também significa o Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta é: qual foi a última vez que você foi tocado pelo Espírito? Qual foi a última vez que você, simbolizando um candelabro, representa a luz para este mundo? Em qual momento, meu querido irmão, você como sacerdote, você como um homem que deve alimentar a sua alma, para que essa lâmpada nunca venha se apagar? Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, a luz não procede de vós. A luz não procede de nós. É interessante porque somos e simbolizamos também o pavio da estopa. O que isso significa, pastor? Você é o pavio, ou seja, o canal onde passa o azeite que produz o fogo do Espírito. É interessante porque quando você, em determinado momento, se você tem esse costume, se você gosta de ir para o sítio, para a roça, se você é daquelas pessoas que gostam, de fazer aquele churrasco, ou de participar com a sua família em lugares rurais, ou até mesmo você perdeu a iluminação da sua casa, a energia acabou, e logo você prepara aquela vela para iluminar a sua casa. Entenda que toda vela existe um pavio, em todo lugar existe, meus amados, um pavio de estopa. E é naquele pavio, é naquele lugar, aonde se coloca a primeira centelha de fogo, para que sim, essa lâmpada venha trazer meus amados, para que este lugar realmente venha trazer a iluminação naquele ambiente. Uma vela. Então, da mesma forma, aquele candelabro, haviam, meus amados, 7 braços, e cada um desses braços haviam um pavio, um lugar o qual era semeado aquele fogo, para que venha trazer uma iluminação, a presença de Deus possa estar naquele lugar. Entenda então, você é o pavio, você é o canal, aonde Deus quer derramar do seu azeite, para que venha transbordar o fogo do Espírito. Deus, nesta oportunidade, Ele quer derramar sobre você o fogo do Espírito, para que você venha resplandecer a luz do Espírito, para que esse Espírito que está dentro de você não venha se apagar. É muito comum durante a nossa caminhada com Cristo, por mais que eu seja um pastor ainda jovem, mas nasci num lar evangélico, conheço muito bem todos esses anos o caminhar com Cristo, como um adolescente, como um jovem, agora como um pastor, e eu sei muito bem, meus amados, que ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a lâmpada do Espírito se apaga. Perdemos a nossa fé, perdemos a nossa comunhão com o Pai, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra. Mas eu quero dizer para você que é responsabilidade de cada um de nós, como sacerdotes do nosso próprio templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito, de manter essa lâmpada acesa.
Mesmo, meus amados, no meio das dificuldades, da pandemia, das adversidades, o Senhor não nos chamou para sermos homens e mulheres que perdem o foco, que perdem a visão, que perdem a direção do Senhor. Não temos a luz própria, nem produzimos o fogo por si só, mas, meus amados, nós somos um canal. Nós somos um lugar. Nós somos, meus amados, escolhidos por Deus para transportar, para derramar um canal de bênção, para carregar o Espírito, o fogo do Senhor, a presença do Senhor em nós, como um pavio, meus amados, que se queima, que arde pelo Senhor, como um canal de bênção, como um pavio, que, meus amados, quando ele está cheio do azeite do Senhor, ele se derrama na presença do Espírito. Deus quer queimar o pavio das velas, Deus quer queimar, Deus quer avivar você, Deus quer fazer com que essas lâmpadas possam ser vistas do sublime, de lugares altos, de lugares distantes. Você, meu querido irmão, é o lugar o qual Deus vai derramar algo novo, o Espírito ardente, inflamado do Senhor. Eu creio, meus amados, que esse pelo menos é o desejo do meu coração. Não podemos, meus amados, deixar que as adversidades, que as distrações deste mundo venham enfraquecer a luz que está em nós. Entenda isso. Existem muitas velas que um dia queimaram na presença de Deus e que hoje estão apagadas. Mas por quê, pastor? Porque um dia esqueceram de colocar azeite. Eu quero repetir. Porque um dia esqueceram de colocar azeite. Esta era a função daqueles sacerdotes. Eles tinham a responsabilidade de colocar azeite naqueles candelabros, para que aquele fogo pudesse permanecer inflamante. A luz que brilhava no templo, no Santo dos Santos, no átrio, um local, meus amados, que estava ali para representar a presença de Deus. Então entenda, a nossa missão é colocar azeite. E quem quer azeite nesta noite, nesta oportunidade, eu quero sim, que o Senhor venha derramar sobre vós, sobre a minha vida, um azeite precioso, para manter essa lâmpada acesa. Não é o pavio que queima, mas é o azeite que está no pavio. Somos apenas o veículo entre o azeite e o fogo. Em outras palavras, precisamos alimentar o nosso espírito através da oração, através da meditação da palavra. Precisamos estar cheios, meus amados, do azeite sobre a nossa vida, para mantermos esse fogo do Espírito aceso. Pastor, há muito tempo eu não choro na presença do Senhor. Pastor, há muito tempo eu não falo em línguas estranhas. Pastor, há muito tempo eu não tenho visões, interpretações de sonhos. Há muito tempo o Senhor não fala nada comigo. Eu tenho vivido a minha vida natural. Eu tenho acordado pela manhã, tomado meu café, ido trabalhar, almoçado, conversado com as pessoas, mas eu não tenho me colocado na brecha. Aquele azeite que estava um dia sobre a minha vida se foi, se perdeu. Deus quer chamar a nossa atenção nesses dias, como na introdução deste culto, a buscar ao Senhor. A buscar, se você não tiver uma vida diária de busca ao Senhor, esse azeite não estará sobre você e a sua lâmpada se apagará. Qual é a importância do azeite? O azeite na Bíblia, na palavra do Senhor, é o símbolo
do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o alimento da vida cristã. Você é o canal. Você é essa lâmpada. Mas se você não estiver cheio do azeite, o Espírito de Deus não estará sobre vós. O azeite simboliza o Espírito que move, que está dentro de nós, que alimenta a nossa vida, que alimenta o nosso espírito, que nos traz alegria, que nos traz renovo, que nos traz esperança, que nos traz pensamentos positivos, que nos leva a acreditar nas coisas espirituais. Porque, meus amados, uma lâmpada que não tem um azeite é um crente que não acredita mais na fé, nas coisas sobrenaturais de Deus. Ele é simplesmente um objeto. Mas eu quero dizer para você, meu querido, o Senhor te chamou para brilhar. O Senhor te chamou para queimar na presença do Espírito. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais fé eu tenho. Mais fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Quanto mais eu me envolvo com Deus e as coisas espirituais, a minha fé, ela se torna uma fé sobrenatural. A minha fé se torna uma fé incompatível, se torna uma fé inabalável, se torna uma fé, meus amados, estruturada, firme, constante. A palavra do Senhor nos fala em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 em diante. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro, ele faz uma comparação, meus amados, do leite, do alimento, para uma criança que precisa do leite materno para crescer, para se desenvolver, para crescer bem saudável. Da mesma forma que uma criança precisa tomar esse leite, nós precisamos, meus amados, de nos alimentarmos do azeite, alimentarmos do Espírito, para que possamos crescer com a nossa fé saudável, para que possamos crescer para a salvação, para a fé, para o desenvolvimento. Entenda que Deus se manifestou muitas vezes através do fogo. Sua palavra é fogo consumidor. O mundo precisa ver esse fogo consumidor na sua vida. As pessoas precisam ver que há uma luz que brilha segundo a imagem e a semelhança de Deus. O mundo precisa ver essa chama, esse fervor. Deus, ele se manifestou muitas vezes ao longo das Escrituras por uma chama, por algo que pegava fogo, através da sarça ardente ali com Moisés, através da coluna de fogo que estava no deserto, que quando a noite vinha sobre o povo de Deus no Egito, no deserto, uma coluna de fogo vinha sobre os céus para trazer, meus amados, um ambiente quente, para que aquele povo pudesse dormir, mesmo no deserto. O fogo simboliza também, meus amados, a presença de Deus. Porque, meus amados, Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Ele faz dos seus ministros, Ele faz dos seus discípulos, Ele faz dos seus seguidores labaredas de fogo. Homens e mulheres
que, meus amados, juntos fazem, meus amados, um grande mover do Espírito. Ele batiza o seu povo com o fogo do Espírito. O Espírito Santo ele foi derramado em línguas como de fogo, como nos diz a palavra. Línguas como de fogo. É isso que está escrito. E esse fogo não pode apagar no altar da sua vida. O fervor jamais pode extinguir em nosso coração. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz: não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. Até mesmo o profeta Davi, ele disse: olha, não retires de mim o teu Espírito. Se há muito tempo, meu querido irmão, você não sente o fogo do Espírito sobre a sua vida, hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Hoje é o dia que o Senhor quer lembrar-te, quer exortar as nossas vidas, porque nós precisamos manter este fogo aceso. Porque nós precisamos manter o candelabro com seus 7 castiçais, com as suas 7 lâmpadas queimando, acesas, lâmpadas acesas o tempo todo. Essa era a responsabilidade. Essa lâmpada não pode se apagar. Essa lâmpada tem que queimar constantemente. Meus amados, o candelabro também simboliza algo puro, purificação. A Bíblia nos diz que o castiçal era feito de ouro batido. O ouro, quando é provado, batido, ele também é purificado das suas impurezas, para que assim o seu brilho seja mais intenso. Aquele candelabro, ele foi construído conforme as orientações de Moisés, através do Espírito de Deus, para que construísse, como nós lemos na introdução desta mensagem, no versículo 31, que o seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Era só uma peça só, batida em ouro maciço. E meus amados, quando se bate o ouro, quanto mais se bate, quanto mais se amassa aquele ouro, mais purificado ele se torna. Com mais valor ele tem. Era também uma peça, meus amados, que simbolizava a purificação. Era uma peça totalmente de ouro, maciço, refinado, batido, para simbolizar, meus amados, a purificação. Mas por quê, meus amados? Mas qual é o simbolismo disso para as nossas vidas? Quanto mais puro você for, mais a presença de Deus se manifestará na sua vida. Quanto mais puro você for, mais uma chama tão poderosa estará sobre a sua vida. Quanto, meus amados, mais santo e mais recalcado você for na presença e na palavra do Senhor, é como uma centelha que começa pequena para quem gosta de fazer churrasco. O fogo ele não começa do alto, mas são poucas centelhas que se tornam brasas e que queimam, que alastram. Existem muitas pessoas que querem um Espírito, mas não querem santidade. É impossível estar cheio do Espírito sem santidade. Pastor, mas eu conheci um homem, aquele homem aparentemente era tão usado por Deus, mas um dia nós só sabemos que algo ruim aconteceu. Ele estava em pecado.
Estar cheio do Espírito Santo não significa estar aqui à frente, ministrando assim como eu estou. Não significa estar no altar das igrejas. Não significa estar à frente falando, ensinando. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser um homem e uma mulher temente nas pequenas coisas, na verdade, no compromisso, na fidelidade. Então, meus amados, nós temos que entender essas coisas. Nós queremos sim ser homens e mulheres cheios do Espírito, mas também devemos aprender que a purificação, ela é algo fundamental nesse processo. Os pavios do castiçal precisam estar sempre limpos para produzir um fogo perfeito, sem fumaça, sem borrões. Deus está mostrando que a vida do cristão, onde Deus acende a chama da palavra, precisa ser conservada, limpa, santificada, para que o fogo nela aceso, para ser sem fumaça, não provocando um mau cheiro. Interessante porque quando se queima algo que não tem valor, como uma carne seca, podre, ao invés de sair, meus amados, um cheiro agradável a Deus, sai muitas vezes do altar de muitas igrejas um cheiro imundo, sujo. Não é um cheiro purificado, não é um cheiro agradável, mas é um cheiro, mas é um aroma impuro, que Deus rejeita, que Deus não aceita. Deus não aceita nada das coisas que nós fazemos sem uma intenção pura, verdadeira e boa ao Senhor. O Senhor muitas vezes Ele não aceita de nós fazermos muitas atividades, mas se essas atividades não estiverem baseadas na santidade, no compromisso, não é somente fazer, meus amados, mas temos que fazer entendendo o propósito qual. Temos que fazer segundo a obediência da palavra, para que aí sim possa subir um cheiro suave às narinas do nosso Deus. Deus não aceita, Deus rejeita algo que é feito por homens, mas de qualquer forma, sem santidade, sem purificação, meus amados, isso não sobe do teto dos templos, quanto mais chegará aos céus. Porque aquele candelabro, quando estava com todas as suas lâmpadas acesas, subia o incenso aos céus. Era algo cheiroso. Era algo que fazia com que o ambiente se tornasse agradável. Subia aos céus um cheiro suave que agradava o coração de Deus. Olha quantos significados nós podemos tirar deste candelabro. Como diz, meus amados, devemos manter a lâmpada acesa. E eu quero finalizar esta mensagem dizendo para você, pastor, mas dias difíceis nós estamos vivendo. Entenda, meus amados, que aquele candelabro feito de ouro era tão maciço, era tão preparado para suportar um fogo de alta intensidade. Aquela peça, aquele candelabro, quanto mais batido ele era, mais resistente ele se tornava. Era uma peça inteiriça, era uma peça forte, rígida, era uma peça que carregava a presença de Deus. Quem aqui carrega a presença de Deus? Nós carregamos a presença de Deus.
E da mesma forma precisamos ser um elemento firme, rígido, forte, para suportar a presença de Deus. E para finalizar, eu quero dizer para você, quanto mais o ouro é batido, mais puro ele é e mais resistente ele é. Isso também simboliza as provas, as lutas que a igreja passaria. Porque assim é a igreja de Cristo, ela é como um ouro provado no fogo. Eu quero repetir. A igreja, ela é como um ouro que foi provado em alta intensidade em meio ao fogo. Sabe o que eu estou dizendo? Que quanto mais prova você passar, mais resistente você vai se tornar. Porque é o que foi dito, é o que está escrito em João, no capítulo 16, do versículo 33, do mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quanto mais o ouro ele é batido, quanto mais adversidades nós passamos, a nossa fé, ela precisa aumentar, não diminuir. Nos tornamos mais rígidos, mais preparados para suportar o dia mau, para suportar, seja a pandemia, seja as dificuldades, seja as doenças, porque todas essas coisas estão adiante de nós, aqui neste mundo. Eu quero encerrar este momento orando ao Senhor. Você que está na sua casa, fique de pé. É um culto ao Senhor. Vamos falar com o nosso Pai. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Você é este candelabro. E você precisa ser incendiado pelo Espírito de Deus. Que esta mão que está no seu coração possa representar a mão de Deus. Deus está colocando a mão dele em você agora. Não é a sua mão, mas ela representa agora a mão de Deus. A mão de Deus sobre mim, a mão de Deus sobre vós, a mão de Deus sobre o seu coração. Porque Deus quer fazer queimar algo dentro de você. Deus agora, Ele quer derramar azeite novo dos céus sobre essa lâmpada, para que venha queimar e venha permanecer queimando constantemente no altar do Senhor. Ó Espírito de Deus, Deus de poder e de glória, eu clamo a Ti neste momento, que cada um que está com a sua mão no seu coração, possa sentir um avivamento, uma renovação, possa ser cheio agora do poder e da unção do Senhor, para que este candelabro possa iluminar as trevas, possa queimar na presença do Senhor. Seu com fogo, ó Espírito de Deus, que aconteceu com a paixão. Pedimos a Ti perdão porque muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Pois quero descobrir, pois preciso voltar a queimar. Em nome de Jesus, começa a queimar no Senhor. Foram as começa a queimar no Espírito, que me afastaram. Começa a ser cheio agora da unção do Senhor. Foram as coisas boas. Aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva o Teu povo.
mas o melhor é o teu fogo. Eu clamo a ti, Senhor. O melhor é o teu toque. Aviva! Jesus. Aleluia! Adore ao Senhor. O melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Incendeia, incendeia, eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti, Deus. Incendeia, incendeia, eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. O que aconteceu com o fogo? Santo, santo é o Senhor. O que aconteceu? Glorificado seja o com a nome do Senhor. paixão? Aleluia. Eu preciso saber, eu quero descobrir, pois preciso voltar a queimar. Foram as provações que apagaram, foram as coisas boas que acabaram, mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. O melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Incendeia, incendeia, eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. Aleluia. Eu creio que esse é o desejo de Deus para nós nesses dias. Eu creio que esse é o desejo do Pai para os seus filhos. Ele quer derramar sobre você o Espírito, que seja derramado sobre toda a carne, que seja derramado sobre toda preocupação, que seja derramado sobre todos os medos, que seja derramado nesses dias sobre a incredulidade, a falta de fé, que esse Espírito seja derramado sobre vós no nome de Jesus, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo motivação para permanecer e continuar na casa do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nessa semana nós tivemos orando ao Senhor, um relógio de oração, 24 horas de oração, e que nessa semana você continue orando. Vamos orar para cessar a pandemia, vamos orar pelos enfermos, pelos doentes, vamos orar pelos governantes do nosso país, vamos orar pelas famílias, pelos filhos, pelos pais, vamos orar pela vida financeira dos nossos lares. É tempo, meus amados, de orar e buscar ao Senhor, é tempo de buscar a presença do nosso Pai. Não é tempo de dispersarmos, mas é tempo de você, que é templo do Espírito, buscar ao Senhor. Aleluia.
Nós agradecemos ao Espírito de Deus, porque mais uma vez, Ele está, Ele esteve e Ele estará conosco. Muito obrigado, ó Espírito de Deus. Nós queremos desejar a você uma semana de vitória, uma semana que o Senhor venha abençoar a sua vida, venha abençoar os seus projetos. Eu quero finalizar este culto orando pela igreja, Igreja Batista Nacional Vida Nova. Se você ainda não nos conhece, venha, entre nas redes sociais da nossa igreja. Nós estamos ainda com o nosso culto apenas online, mas que você ainda possa ter a oportunidade de estar aqui conosco, presencial, para buscar ao Senhor, para servir o nosso Deus. Eu quero deixar este convite para você. Este é o lugar que Deus tem preparado para realizar grandes coisas nessa cidade. Que você possa ser edificado e abençoado, em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, nós te agradecemos por este culto. E durante essa semana que se inicia, eu peço a Ti, para que o Senhor venha abençoar, venha nos fortalecer, venha calcar os nossos pés, venha fortalecer a nossa fé, porque sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque sabemos que nada pode impedir o agir do Senhor. Então, no nome de Jesus, que você possa viver uma semana, meus amados, acreditando pela fé, porque se o Senhor está conosco, meus amados, grandes coisas irão acontecer. Se Ele está no barco da nossa vida, Ele está nos guiando, Ele está à frente, e que você possa ter uma semana de vitória, que você possa ser abençoado nessa semana, ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém, Senhor.